Boa noite. Realmente, eu vim para insistir e realmente não para desistir. É por isso que o nosso programa completa esse ano 29 anos no ar. O nosso Deles e Delas, com mais de 1.500 entrevistas já realizadas. 29 anos. Então eu vim para insistir e não para desistir. Por isso que nós estamos insistindo e não estamos desistindo. E você pode assistir nosso programa pelo Band Canal 7, NET Canal 21, NET HD Canal 507 e também pelo YouTube. Hoje nós vamos conversar aqui com o secretário municipal da Defesa, secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia aqui do nosso município, da nossa cidade do Rio de Janeiro. Pela primeira vez nós estamos recebendo aqui o secretário Marcos San, que tem muita coisa boa para conversar com os nossos telespectadores. Boa noite, é um prazer enorme estar recebendo aqui no nosso programa Deles e Delas, secretário. Boa noite, Leleco, boa noite, Lili, convidados, boa noite, pessoal que está em casa. Uma satisfação estar aqui. Satisfação em toda a nossa e a nossa. Alô, Lili, você está aí? Oi, Leleco, boa noite, secretário. Vai apresentar os seus convidados. Vou apresentar aqui a Isabel Jimenez. Ela é coordenadora técnica da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia. Temos também aqui conosco o Vanderlei de Souza, que é pesquisador da UFRJ e membro da Academia Brasileira de Ciências. Boa noite. Boa noite, obrigada por ter vindo. Boa noite, Lelé. Boa noite. É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui hoje, aqui no Deles e Delas. Entendeu, secretário? Bom, hoje no Baú do Chacrinha, hoje nós vamos prestar uma homenagem que semana passada nos deixou esse fantástico cantor, esse portuguesinho que realmente foi lançado pelo nosso velho guerreiro. Nós tínhamos um carinho muito grande por ele. O nosso querido Roberto Leal, que fez muito sucesso e estava fazendo muito sucesso ainda, o nosso querido Roberto Leal. E nós vamos fazer uma homenagem a ele hoje no Baú do Chacrinha, no final do programa. Ele vai se apresentar. Roda aí o pedacinho dele, por favor. Deixa o fogo em seu olhar e ele leva a brilhar. Sinta seu corpo a dançar e quer pensar. Roberto Leal, que Deus o tenha, entendeu? Isso faz parte da vida e a vida que segue, aos familiares, os nossos sentimentos, ok? Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos já já aqui no Deles Dela com o secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, o secretário Marcos San, hoje aqui no nosso programa, conversando com o nosso telespectador. Até já. Roda, 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 roda. Vamos lá. Roda e a vida, roda e Voltamos para o nosso Deles e Delas desta noite, conversando com o secretário Marcos San, que é secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia. Ele é cientista social pela UERJ, é um militante, no sentido literal da palavra, um aglutinador, digamos assim, um organizador partidário, né? Também. Obrigada por estar aqui, secretário, mais uma vez. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua origem, né? O senhor é um técnico, né? Um cientista social, quer dizer, não exatamente um técnico, mas um cientista social, mas o senhor tem uma militância já antiga, o senhor foi do PT, do PSB e agora está no Podemos, não é? E tem também, o senhor foi do DCE, da faculdade, enfim, sempre teve uma vida acadêmica rica no sentido de liderança e de militância. Fala um pouquinho sobre a pessoa do secretário para que a gente o conheça melhor. Perfeitamente, Lili. Na verdade, a minha vida já começa a militância no segundo grau. Já secundarista, já fazia grêmio, mobilizava as pessoas, buscando mobilizá-las no sentido de defender a escola pública. Quando eu entro na UERJ, já inclusive conheci as pessoas da UERJ. O senhor é do Piauí, mas está aqui no Rio há quanto tempo? Desde vir com a minha família em 84. De maneira que a minha vida é Rio de Janeiro, né? Quase 35 anos. 35 anos aí de vivência, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, quando eu entro na UERJ, eu já entro militante de partido, militante em defesa da universidade pública, do ensino público. E foi uma grande experiência lá. Lá eu pude estudar, trabalhar, aprender, fazer política. Foi uma grande escola, uma verdadeira universidade. Mas nunca se candidatou, né? Quer dizer, o senhor nunca pensou num cargo executivo e não pensa ainda ou é uma coisa que o senhor anda refletindo? Bom, na verdade, por esse perfil de ser uma pessoa mobilizadora, organizadora de partido, a gente não aconteceu.
Já surgiram possibilidades de pré-candidaturas, mas a gente ainda não teve ainda essa possibilidade, de maneira que continuo aí nos bastidores, digamos assim, do partido e sempre, dentro do possível, ocupando cargos técnicos, como já ocupei cargos já na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, superintendente. Eu ocupei também aqui na Prefeitura o início da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, eu ajudei a montar em 2008 e 2009, né? E agora tendo essa possibilidade, mais uma vez, de estar aqui no Poder Executivo Municipal. Secretário, o senhor está à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia. Essas duas áreas combinam? Em que tipo de sinergia o senhor pretende fazer? Me questionaram muito sobre isso. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que a coisa tem a ver com a outra? Tem deficiência física com tecnologia. Tem tudo a ver, né? Existe um ramo chamado tecnologia assistiva, né? Onde as pessoas com deficiência têm encontrado nas tecnologias, sobretudo na área digital, aplicativos, onde elas descobrem onde é melhor andar, as calçadas, as vagas, as ruas, né? Qualificação profissional que elas podem fazer de casa, sem sair, né, de casa, estudar. Então, na verdade, tem tudo a ver. A própria cadeira de roda, por exemplo, cada vez mais se agrega valor tecnológico à cadeira, garantindo a mobilidade e o bem-estar da pessoa, já é tecnologia. Mas a sua área de tecnologia não atende só a área de deficiência, ela tem um aspecto bem mais amplo, né? Ah, sim. Na verdade, na Prefeitura nós temos lá instrumentos chamados naves do conhecimento. São 9 naves espalhadas na cidade do Rio de Janeiro, em áreas carentes, onde a gente faz inclusão digital, onde a gente tem cursos de game, de robótica, e a gente faz uma série de ações no sentido da inclusão digital, para além da pessoa com deficiência. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O colunista Anselmo Góes, do Jornal Globo, publicou em sua coluna na semana passada uma pesquisa dizendo o seguinte, que com a ajuda de 55 voluntários, o Viva Rio fez uma ronda por 77 restaurantes, supermercados e até igrejas, para checar a estrutura para a pessoa com deficiência, o chamado PCD, né? Só 22 desses estabelecimentos receberam o selo de adaptado e os 55 outros, cartilhas com orientações. Os dados estão no aplicativo Biomb, um guia de acessibilidade. O senhor sabe dessa pesquisa, dessa avaliação? Como é que o senhor analisa isso? Na verdade, assim, tomei ciência disso. Na verdade, existe até uma ação, uma parceria com essa entidade. A gente vem buscando ampliar essa rede de atendimento para que cada vez mais estabelecimentos, não só públicos como privados, possam ofertar a possibilidade da pessoa com deficiência se sinta em casa, se sinta na cidade, se sinta incluída. Bom, secretário, e o senhor particularmente, pela vivência que o senhor tem na sua experiência, nas suas andanças políticas e tudo mais, o que o senhor acha da cidade do Rio de Janeiro, no sentido da acessibilidade? Como é que o senhor avalia o município do Rio de Janeiro? Nós, aproveitando a pergunta anterior da Lili, a gente requer ainda de muito espaço para o deficiente trafegar na rua, ainda tem muita dificuldade. As calçadas ainda, são muito estreitas, esburacradas, não tem sinalização. Perfeito. Não Na tem verdade, a gente precisa fazer muita coisa, porque quando a gente volta, retroage no passado, as políticas públicas elas não foram muito pensadas nesse sentido, e não só as políticas públicas. Infelizmente, a sociedade ficou muito, digamos, a pessoa com deficiência ficou escondida. Né? Há uma certa omissão da sociedade também, né? Perfeitamente. Ela não só o poder público precisa agir, ele precisa garantir, né, as ruas, a mobilidade, mas as pessoas, o cidadão comum precisa também respeitar, ou, por exemplo, não colocando o carro na vaga do deficiente, que é o que geralmente ocorre. Mas isso já melhorou, né? As pessoas estão tomando um pouco de vergonha já na cara de fazer esse tipo de coisa. Melhorou, precisamos fazer eu acho que com fiscalização rigorosa, hoje em dia as pessoas já ficam constrangidas, né? Até na faixa do idoso e do deficiente, você vê muitos carros que não tem aquele que tem uma autorização para poder estacionar ali, não é isso? Precisamos fazer muito mais, tanto que a Secretaria agora vai lançar no dia 25 uma grande ação no sentido de chamar a atenção das pessoas, né, dos nossos cidadãos, para que elas respeitem o direito, e essa ação vai ser em conjunto com a Secretaria também de Transporte Municipal, que tem o poder de eventualmente multar aqueles aparelhos, aqueles ônibus, aquele transporte que não estejam cumprindo a lei. Hoje em dia nós temos mais ou menos aqui, nossa população gira quase em torno de 10 milhões. Quantas pessoas com deficiência tem o nosso estado do Rio de Janeiro? Olha, no estado estima-se que 1/3
da população do Estado tem algum tipo de deficiência, seja intelectual ou física. Na cidade do Rio de Janeiro, orbita em torno de 25%. Então, a gente tem aí 1,5 milhão de pessoas que têm deficiências, e essas pessoas estão aonde? A gente precisa mostrar que elas existem, que elas estudam, que elas precisam de educação, que precisam de trabalho, e esse é o papel que a Secretaria tem que ter de inclusão dessas pessoas. Isabel, por favor. Leleco, Lili, secretário. É importante dizer que a temática da pessoa com deficiência é uma temática transversal. Então, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente está falando da necessidade de se garantir direitos para essas pessoas com deficiência e, sobretudo, que a gente precisa de outros órgãos, né? Então, como é uma política transversal, Lili, você citou as calçadas, a gente precisa das secretarias que cuidam, obviamente, de todo o mobiliário urbano, da conservação, do transporte, para que a gente possa garantir esse eixo da acessibilidade. Então, é a política transversal e o nosso secretário está à frente da pasta exatamente para fortalecer esse viés da transversalidade, porque sem os demais órgãos a gente não consegue desempenhar e desenvolver a política. Agora, secretário, o senhor disse que vai iniciar uma ação junto com várias secretarias. Como é essa ação? É uma campanha? O que exatamente vai acontecer? É uma campanha. Na verdade, a gente vai fazer, na primeira, no dia 25, lá na Central, onde tem ali um conjunto de chegada de transportes ali, tem ônibus, tem metrô, né, tem trem, né? A gente vai fazer uma campanha no sentido da conscientização. Mas a ideia é que isso seja permanente, né? Não avisando exatamente qual dia e qual lugar. A conscientização da população ou do instrumento que recebe a população? Dos dois. Dos dois. Né? No caso dos ônibus, a gente tem acompanhado no Rio de Janeiro nas últimas semanas, nos últimos meses, muitos deficientes reclamando da dificuldade de usar o elevador, né? O acesso aos ônibus. Geralmente está ruim, está quebrado. Muitos ônibus que não tem elevador ainda. Estão quebrados também, A né? grande maioria já tem. Estão no estado muito ruim, e não só isso, como a Secretaria também pretende não só atuar na questão junto com a Secretaria de Transporte, que tem poder de multa, não é só multar. A Secretaria quer desenvolver também a possibilidade de preparar e de qualificar os profissionais da área de transporte para que eles possam atender melhor esse público. Vanderlei, por favor. Olha, essa questão da ciência, tecnologia e a área da deficiência, que às vezes as pessoas podem achar estranho essa conjugação, mas ela tem tudo a ver. Porque ciência e tecnologia passa por todas as áreas. Agora, recentemente, por exemplo, em Israel foi desenvolvido um óculos com uma câmera especial, que na realidade é um microcomputador acoplado a uma câmera, que uma vez filmando o ambiente ou filmando pessoas, uma pessoa com deficiência visual passa a poder identificar as pessoas com quem ele está conversando e saber quem é. Pode ler o seu jornal, porque aquela câmera também já tem todo um programa para traduzir, para transformar em som as letras em qualquer das línguas. Quer dizer, então, a área científica e tecnológica tem procurado atender as demandas do setor de deficiência. Se não houver a demanda, a ciência não dá resposta. Portanto, acho que é feliz essa associação. Okay. Qual a sua pergunta para ele? E sua pergunta? A minha pergunta é pelo lado da ciência e tecnologia. Quais são os planos da Secretaria para a ciência e tecnologia, que está atravessando uma fase muito ruim? Nós tivemos recentemente um corte de bolsas muito forte na CAPES e no CNPq, que está deixando muitos dos nossos jovens aí desesperançados, muitos já pensando em ir para o exterior. O que a Secretaria de Ciência e Tecnologia Municipal pode fazer para amenizar essa situação na cidade do Rio de Janeiro, que é a principal cidade científica do Brasil? Nós somos a capital da ciência brasileira. São Paulo, o estado é mais forte que o estado do Rio de Janeiro, mas quando a gente compara cidades, a cidade do Rio de Janeiro concentra aqui grandes universidades e muitos institutos, inclusive a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma potência de pesquisa na área da saúde. Perfeito, professor. A gente está vivendo um momento de muita dificuldade, não só orçamentária, mas como também de consciência. A gente está num momento, infelizmente, de um certo irracionalismo, de questionamento do papel da ciência, do que ela pode produzir de bem-estar para a população, para a sociedade. A Secretaria, embora a gente tenha pouco tempo para fazer, mas eu vou ficar feliz se a gente conseguir desenvolver aí uma parceria, como a gente vem buscando fazer com a Academia Brasileira de Ciência, de fazer um amplo projeto de divulgação científica.
As pessoas precisam saber que a televisão, o rádio, o produto que ela consome em casa, a comida, tem a ver com revolução agrícola, tem a ver com insumos, tem a ver com conhecimento, tem a ver, antes de tudo, com pesquisa que foi realizado. Então, se a gente conseguir fazer isso, chamar atenção e deixar um projeto estruturado de bolsas, inclusive, de ação da Prefeitura do Rio de Janeiro, da nossa Secretaria, com a Academia Brasileira de Letras, eu já vou ficar feliz, porque a gente vai estar reagindo. Eu acho que onde falta dinheiro, recurso, a gente precisa ser militante. Minha vida foi isso, mobilizar pessoas na hora da dificuldade para que a gente mostre o resultado. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós estamos aqui praticamente no final de setembro, né? Quer dizer, vamos ter agora outubro, novembro, dezembro, tem já Carnaval, Natal, Ano Novo, uma série de outras coisas. O ano que vem já tem eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Quer dizer, o senhor dispõe tecnicamente de muito pouco tempo. E então, para chegar até o período das eleições, que aí já entra em campanha, enfim, imagino que o partido vá se mobilizar, né, uma vez que faz parte da coligação do prefeito Crivella. Então, no que o senhor vai focar exatamente para acertar? O senhor tem um alvo ou vários alvos? Nós temos alguns alvos. Vai dar tempo? Acredito que sim, porque no que tange a secretaria, no que era a secretaria só da pessoa com deficiência, era uma sub, e agora com essa fusão, a equipe técnica que eu tenho lá é muito boa, o material humano lá é muito rico, já faz um trabalho, atendimento aí de muita gente, mais de 2.000 pessoas aí por mês que são atendidas, uma equipe excepcional. Então, na verdade, eu quero deixar, a gente vai inaugurar agora em outubro, um centro de referência da pessoa com deficiência de atendimento ao transtorno do espectro autista, que fica em Mato Alto. Né? Vamos colocar isso até o final de outubro. Que boa notícia é essa, depois eu podia detalhar, né? Perfeitamente. Na verdade, isso já vem sendo feito, eu cheguei, tinha uma dificuldade orçamentária, consegui conversar com o prefeito Crivella, ele entendeu a importância e a necessidade, já temos profissionais lá alocados, já tem famílias na fila com mais de 500 crianças aguardando esse atendimento e, sem dúvida, vai ser um grande centro de referência. Quero deixar isso, quero deixar uma secretaria já... Desculpa, só interromper o senhor, o senhor está falando disso. Que tipo de atendimento vai ser dado nesse centro de atendimento para os autistas? Lá tem fonoaudiologia, tem terapia ocupacional, psicológica da família, toda a estrutura que a família necessita e estímulos que uma criança que geralmente de 3 a 6 anos precisa, que a janela de oportunidade, no caso do autismo, precisa para que ela se desenvolva. O senhor acha que vai atingir quantas pessoas mais ou menos? Qual é a capacidade de atendimento de vocês? Capacidade de atendimento, salvo engano, acho que de 400 pessoas, né? 400 mês? 400 matriculados, mas a possibilidade de realizar em torno de 5.000 atendimentos mês, porque cada pessoa matriculada, ela faz uma série de outros atendimentos. Então, ela faz a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a psicologia, as atividades culturais, as atividades esportivas. Então, cada pessoa matriculada, ela faz em média de 5 a 6 atendimentos. Então, aí o senhor ia dizer que tem uma outra etapa? Deixando esse instrumento, melhorando os outros centros de referência de atendimento, tem mais 5 aí grandes que atendem, inclusive lá o CIAD, que fica lá na Presidente Vargas, que é onde funciona a secretaria. Eles estão funcionando bem ou ainda tem muita deficiência? Eu acho que estão relativamente bem e a gente precisa melhorar sempre, buscar o alcance, estabelecer metas maiores, que é o que a gente vem buscando. Então, dar uma visibilidade maior à secretaria e mostrar o que já vem sendo feito. Né? Isso no que tange a pessoa com deficiência especificamente. No que tange a ciência, a tecnologia, eu quero deixar as naves do conhecimento mais modernas. Tecnologia, se a gente não olhar rápido, já foi ultrapassado. Então, lá eu tenho computadores que já são de 2016, eu preciso atualizar esse parque de computadores. O que são essas naves de conhecimento? As naves são espaços públicos que a gente faz inclusão digital. Tem cursos de inclusão básica, tem cursos de qualificação profissional nessa área, temos produção de games. Então, é um grande centro de inclusão digital. E não só, mas de inclusão social também. E eu quero, inclusive, fazer com que esses instrumentos tenham a capacidade de atender agora as pessoas com deficiência. A gente também agora está promovendo na prática a inclusão dessas pessoas nas nossas naves. Bom, a família Veloso foi dona das Casas da Banha, que é realmente quem no cinema das Casas da Banha, CB muito mais você, está trazendo de volta para a sua mesa, estão lançando a banha de porco Pig Leve. Pig Leve, que é realmente 100% sem conservantes. Pig Leve
é um produto que estou lançando agora no mercado. Você pode adquirir em vários supermercados aqui da nossa cidade e em lojas de produtos naturais. Pig Leve é um produto lançado pela família Veloso das Casas da Banha. Vamos relembrar aí os porquinhos da Casa da Banha. Roda aí. Bom, tem aqui um Pig Leve para o nosso secretário. Obrigado. Obrigada. Isabel, está aqui o seu Vanderlei, ele está aqui, depois eu entrego o senhor. E a dona Lili já está fazendo a coleção de Pig Leve em casa. Não, estou consumindo, né, Lelé? Só está consumindo. Colecionando, só consumindo. Está fazendo sucesso o Pig Leve. Fazendo né? sucesso. Não é isso? Diz que é uma banha, diz que é uma caloria boa, né? É isso aí. 100% sem conservante. Bom, vamos a um rápido intervalo e voltamos aqui com o secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia, Marco San, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Voltamos com o nosso Deles e Delas esta noite, conversando com o Marco San, que é o nosso secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia. Ainda há pouco, secretário, o senhor estava falando sobre as ações que o senhor pretende deixar mais direcionadas em função dessa limitação de tempo que a gente tem até a próxima eleição, né? Então, eu queria falar de um aspecto da deficiência que necessita de muito apoio. Eu imagino de várias áreas, mas na área da educação, por exemplo, nós temos que ter nas escolas municipais pessoas que assessorem os alunos com deficiência, né? Tanto auditiva quanto motora, enfim, esse tipo de auxiliar, esse tipo de professor, a Secretaria tem contemplado com satisfação ou o senhor acha que está distante ainda da realidade? No caso aí, a Secretaria de Educação, né? O prefeito Crivella convocou... O trabalho de vocês está em parceria? A gente vem buscando, né? Estou aí há 3 meses na frente da Secretaria, um dos papéis que a gente vem buscando é articular com as demais secretarias. A assistência social atende também pessoa com deficiência, a gente vem buscando fazer em conjunto. A saúde também atende, aliás, a gente tem várias ações no sábado, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Vamos desenvolver uma ação com a Secretaria de Saúde, que é o Praia para Todos, a Praia Acessível, vamos fazer lá em Copacabana, né? Então a gente vem buscando. No que tange a educação, o prefeito Crivella convocou já mais de 2.000 profissionais que ajudam e colaboram no sentido da integração dessas crianças com deficiência. E a gente vem buscando, através da nossa qualificação, da nossa ajuda de qualidade técnica que a Secretaria tem, formar essas pessoas. O secretário, o senador Romário, que é do seu partido, e é reconhecido por ter um mandato voltado para essa área. Como ele está ajudando a sua gestão? Ele tem ajudado na sua gestão, o senador Romário? Na verdade, ele já sinalizou agora, o gabinete do Romário está à disposição permanentemente. Ele legisla basicamente em torno dessa questão, majoritariamente. Foi em função do mandato dele, ele foi relator da Lei Brasileira de Inclusão, que nós temos agora, foi um marco, né? Isso do ponto de vista de legislação. Do ponto de vista da Secretaria, ele já destinou 5 milhões através da assistência social para que a gente faça ações em conjunto, que era um dinheiro rápido, eu não podia ir direto para a nossa Secretaria, mas agora, podendo, ele já está passando 10 milhões de reais para que a gente faça ações na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Já é uma contribuição efetiva que ele está fazendo para colaborar. E como é que o senhor vai destinar esse dinheiro, esse recurso? Esse recurso a gente vai fazer várias ações, né? Nós vamos ajudar a qualificar e equipar melhor os centros de referência já existentes, né? Nós vamos fazer... Existe uma atividade muito importante junto à assistência social, que é o Circulando, que a gente promove, trazendo todas as pessoas com deficiência e ofertando cultura e lazer por toda a cidade, efetivamente circulando, porque não adianta falar só de inclusão na teoria, mas se a gente não trabalha para incluir essas pessoas. E ações do ponto de vista da qualificação no trabalho, que a pessoa com deficiência também precisa trabalhar. Claro, né? Ela precisa, de alguma forma, se sentir produtiva e útil à sociedade. E essas são as ações e esse recurso a gente pretende investir forte nessa área. Isabel, por favor. Secretário, o senhor tem assim, um histórico de por onde passa, por todos os serviços por onde passou. O senhor deixa um legado importante no campo da inovação, da tecnologia. Eu gostaria de saber o que o senhor
como legado, considerando que hoje a Secretaria recebe um número grande de pessoas autistas, que tipo de legado, fazendo essa conjugação entre a área da tecnologia e a deficiência, que tipo de legado o senhor pode deixar e vai deixar nos nossos 7 centros de referência na atenção à pessoa com deficiência? Bom, na verdade é isso. Obrigado, Isabel. Eu gostaria de tornar, na verdade, cada centro da pessoa com referência um centro de qualificação profissional usando a tecnologia, para que a pessoa possa não só se comunicar, né, se sentir incluída socialmente, mas que ela possa se qualificar profissionalmente, para que ela tenha um trabalho. Se eu deixar isso como legado, eu vou ficar muito feliz e acredito que a gente vai conseguir. Vanderlei, por favor. Bem, todas as naves do conhecimento, quer dizer, aquele é um espaço realmente fantástico. Eu tive a oportunidade de visitar um deles, né, e ali muita gente circula. Então, a possibilidade de usar a nave na popularização da ciência, eu acho que é um ponto que poderia ser pensado pela prefeitura, porque há uma necessidade de conscientizar a nossa população, sobretudo os mais jovens, sobre o papel da ciência, o que é a ciência, que afinal de contas a Terra não é plana, é preciso ainda explicar essas coisas, porque mais recentemente vem surgindo aí alguns defendendo exatamente um retorno a ideias já ultrapassadas. Quer dizer, há planos da Secretaria de levar o conhecimento científico para as escolas, como também levar a informação científica para os deficientes. Hoje tem vários grupos aqui no Rio de Janeiro desenvolvendo material didático para explicar o que é um vírus, o que é uma bactéria, o que é um fungo para deficiente visual, com material que ele vai passando a mão e vai sentindo, e aquilo leva a uma ideia bastante precisa, o que é uma célula cancerosa, o que é uma célula normal, como é que isso pode ser percebido por uma pessoa com deficiência visual. Com certeza. A gente já, inclusive, já vem fazendo isso, professor. A gente já fez na nave de Padre Miguel, há 10 dias atrás, uma ação que é do CCERJ, do Governo do Estado, chamada Caravana da Ciência, que leva paleontologia, leva arqueologia, leva planetário, né? Toda uma explicação para as crianças, principalmente para os mais jovens, dos princípios básicos da ciência. Eu retomei isso na nossa gestão. A gente começou já em Padre Miguel e já fizemos numa escola também agora, há pouco tempo, municipal da nossa rede, na Zona Oeste, e vamos fazer na Semana da Ciência e Tecnologia, em outubro, vamos fazer em Madureira, porque Madureira tem uma nave do conhecimento lá. Só para vocês terem ideia, lá por mês você tem só de acesso à internet que a população pode ter mais de 5.000 acessos, fora dos cursos de inclusão digital, de qualificação profissional. A gente vai usar sobremaneira essas naves. E queremos colocar as naves também mais no futuro. Eu quero colocar lá hoje a impressão 3D. Porque hoje, daqui a pouco, daqui a 5 anos, quase todo mundo em casa vai ter uma impressora 3D. Isso já está virando um grande negócio e a gente não pode ficar para trás. Vamos atualizar. A tecnologia tem que estar o tempo todo apertando na tecla atualização. Secretário, hoje o mundo vive o que se chama de 4ª revolução industrial. E o Rio de Janeiro está preparado para esse momento? Deveria, porque aqui, como o professor falou, é um grande parque. A gente tem aqui Universidade Federal Rural, Universidade Federal Fluminense, Unirio, UFRJ, além das universidades privadas que têm qualificação. A gente tem um grande parque aqui de universidades. Então, temos a UERJ, a nossa Universidade do Estado. Então, o EIF, olha só quanta universidade. Então, a gente tem aqui uma grande capacidade de cérebros, de pessoas que pensam. A gente precisa agora de apoio, né? E de investimento nessa área, e a gente precisa buscar articular governo municipal, estadual e federal para que a gente possa estar à frente desse processo da 4ª revolução. Por exemplo, nas naves do que eu posso fazer é tentar trazer essas tecnologias, como eu falei aqui, a impressão digital, a impressão 3D, né, a questão da robótica e a internet das coisas, que é ligar, hoje tudo está ligado à internet, e a gente pretende fazer cursos nessa área. Isso está bem com o governo estadual e o governo federal, a sua secretaria, essa integração dos 3 poderes aqui? Eu gosto de fazer tudo na prática, né? Por exemplo, como é que a gente está com o governo do Estado? Eu procurei o CCERJ e resgatei as caravanas, que a princípio é uma ação do Estado
e o município não fazia. Então a gente faz aliança na prática. E é assim que a gente vai fazer também com o governo federal. As nossas ações, por exemplo, de inclusão digital, da Semana da Ciência, a gente está procurando o governo federal para que a gente colabore, porque lá o Ministério tem recursos para isso. Secretário, voltando para a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, nós sabemos que as empresas precisam cumprir a lei de cotas, porque é lei e ela precisa ser cumprida. Mas a gente sabe também que algumas empresas estão para além do cumprimento da lei de cotas, né? E elas estão querendo fazer essa inclusão da pessoa com deficiência e fazer com que ela permaneça empregada, porque é um desafio. A lei de cotas ela precisa ser cumprida, mas a pessoa precisa permanecer incluída no mercado de trabalho. Mas diz respeito a essa lei? Eu não diria que é um desrespeito, mas eu diria que é a falta de condições da empresa para que essa absorver, pessoa esteja incluída com responsabilidade. Então, de que forma, secretário, o senhor acha que a Secretaria pode contribuir com essas empresas que precisam incluir as pessoas com deficiência para que elas possam, de fato, incluir e fazer com que essas pessoas permaneçam nos seus postos de trabalho? Mais uma vez, é a militância, o estímulo, é a conscientização. Eu mesmo fui do Ministério do Trabalho na área de qualificação profissional e pude perceber lá que a inspetoria, que tem poder de multa, uma porção de multas nas empresas, e elas alegavam que as pessoas, eles não cumpriam a cota porque as pessoas não estavam qualificadas, a pessoa com deficiência. Então a gente vai cumprir, acho que duplamente aí um papel. A gente tem que buscar qualificar junto com as empresas, não é só punir, porque punir a pessoa pode fugir. Ela tem que entender a importância de incluir a pessoa com deficiência. E a gente vai buscar fazer esse diálogo com as empresas, estimulando, dando prêmio, dando visibilidade a essas empresas, por que não, né? Por isso que pensamos aí num selo, né? Ouro, diamante, sei lá, a gente ter uma questão de estar colocando para a sociedade a empresa que é amiga do deficiente e aquela que está querendo extrapolar a cota e contribuir com a inclusão da pessoa com deficiência. Bom, não existe educação realmente sem cultura. Com essa convicção, a Fundação Seja Rio, do nosso professor Carlos Alberto Serpa, através do seu Centro Cultural na área de teatro, literatura, poesia, dança e música. Nessa linha, a Faculdade Seja Rio inicia novos cursos de teatro e pedagogia. Saiba muito mais, entre aí no site, está aí na telinha, cultural.sejario.org.br. Eu vou dar uma dica para vocês, de quarta a domingo, na Casa Julieta de Serpa, aqui do Centro Cultural da Casa de Serpa, aqui no Flamengo, tem um chazinho das 5 lá, que está reproduzindo um grande musical, Os Meninos de Ouro, que relembra os grandes sucessos da década de 60, 70 e 80. Vale a pena assistir lá de quarta a domingo, às 5 horas da tarde, na Casa Julieta de Serpa, aqui no Flamengo, ok? Vamos a outro breve intervalo e voltamos já já com o secretário municipal da pessoa com deficiência e tecnologia aqui da nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, hoje no Deles e Delas. Até já. Voltamos com o nosso Deles e Delas desta noite, conversando com o Marco San, que é secretário municipal da pessoa com deficiência e tecnologia. Secretário, eu queria mudar completamente de assunto, como diz no Nordeste, de pau para cavaco, entendeu? Vamos lá. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor é secretário-geral do Podemos, né? Sabemos da sua ligação com o Romário também, nós sabemos também da sua indicação técnica e política para o cargo que o senhor ocupa, que o senhor está ocupando com tanto empenho. E eu queria saber o que vai rolar nessa eleição agora. Como é que o senhor prevê esses acordos políticos que vão acontecer? Nós temos basicamente aqui alguns candidatos já que se anunciam para a Prefeitura do Rio de Janeiro, como o prefeito Marcelo Crivella, o Eduardo Paes, o Freixo, a Mariana Ribas, o Rodrigo Amorim, o Pedro Fernandes, entre outros, já estão ali na linha de chegada, né? Enfim, como é que o senhor avalia que vai ser esse momento? Você sabe que ele foi o grande incentivador para a candidatura do Romário, foi o Marco San, o secretário, foi o grande incentivador do Romário ser candidato a senador. Não é isso? Perfeitamente. Na verdade, desde que deputado, visão, hein? Desde deputado federal, a gente se Mas conheceu. teve uma visão e a gente fantástica. estimulou, pois é, e aí o Romário aceitou o desafio desde deputado federal, vem dando certo, fez um grande mandato de deputado federal, né? Se qualificou principalmente nessa questão da pessoa com deficiência, no combate à corrupção do esporte, né? E tudo que aconteceu depois na CBF, que vocês acompanharam, e que resultou numa grande votação no Senado, né? Então a gente fica muito feliz também com o mandato que ele vem realizando como senador. No que tange às eleições, ainda está muito cedo,
né? As pessoas estão começando Mais a ou se menos, colocar. né, secretário? Mais ou menos. Mas está cedo ainda, agora são movimentos Falta iniciais. um ano ainda, né? Talvez, Um ano que tem muito um ano, entrecortado, né, um ano. Leleco? Um ano. Talvez metade das pessoas que estão se colocando não consigam sustentar, mas faz parte do jogo democrático. O nosso partido está muito à vontade na gestão do Marcelo Crivella, porque nós contribuímos com a eleição dele no primeiro turno da eleição. Depois, no primeiro momento, não deu certo a composição, faz parte do processo político, e ficamos de fora da gestão, mas agora com essa reaproximação, com esse desafio que ele deu para a gente tocar a pessoa com deficiência e a tecnologia, a gente resolveu entrar, e naturalmente o partido que está na gestão pressupõe apoiar aí a tentativa do nosso... O senhor não pretende ser candidato, não? Não pretendo ser candidato, quero colaborar na administração, colaborar com o partido, colaborar lá com o mandato do nosso senador, que eu acho que já é bastante trabalho. Seu partido vai fazer alguma coligação ou vai caminhar junto com o prefeito com o A Crivella? gente tem a responsabilidade agora com a gestão do Crivella. Como eu falei, estamos muito à vontade porque ajudamos na eleição dele. Né? Certo. E a gente vai caminhar e vai marchar com o prefeito Marcelo Crivella. Agora, o prefeito Marcelo Crivella é um homem também polêmico, né? Ele é um homem polêmico, assim como o nosso presidente da República. Recentemente, ele protagonizou uma série de episódios em relação a beijo homossexual, enfim, revista em quadrinho, foi aquela loucura na Bienal, enfim, muita gente contra, muita gente a favor. O senhor acha que essa polarização de informações, essa, digamos assim, de partidos tão antagônicos, posições tão antagônicas, a gente vive um Brasil assim, né? Radicalismos dos dois lados. Vai afetar? Acho que não, acho que tem muito... Ou influi na eleição? Não, acho que tem muita poeira, tem muita fake news, tem muita tentativa, às vezes, de esconder um pouco a realidade das coisas, tudo que é parte dos partidos, dos grupos. Eu pretendo o seguinte, eu acho que a política tem que mirar na política real, focar no resultado. Lá no caso da secretaria, é atender a pessoa com deficiência, fazer a inclusão digital, fazer a política pública da melhor maneira possível. Eu acho que a população, no final, ela vai avaliar isso, ela não vai ficar de olho em fake news, não. Ela vai ver quem trabalhou e quem não trabalhou. Tá bem. Secretário, a gente tem assim, alguns desafios, como o senhor já colocou, para a política na cidade do Rio de Janeiro. O que o senhor acha assim, que pode ser a maior expectativa de seu legado para esse público que anseia tanto por melhorias nas condições da saúde, na educação? Então, assim, como é que o senhor vê essa questão da transversalidade? Como é que o senhor pode deixar esse legado de fortalecimento entre as pastas que militam ou que ainda não militam no campo da pessoa com deficiência? Isabel, obrigado aí pela pergunta. Na verdade é isso, eu acho que se a gente conseguir mostrar para a cidade que 1,5 milhão de pessoas têm deficiência, que elas existem, né, que elas precisam de transporte público de qualidade, que elas precisam de trabalho, de saúde, de educação, né, isso daí eu já vou ficar muito feliz. A gente vai fazer muita campanha, muita ação como a Blitz, para mostrar o direito. A gente vai articular esforços no sentido, nós não somos donos da temática, a Secretaria não é dono da temática da pessoa com deficiência. Muitas pessoas na sociedade, ONGs, entidades, já fazem esse trabalho, o próprio governo, porque a gente tem que articular em prol da pessoa com deficiência. Eu acho que esse vai ser um grande legado, mas eu pretendo também deixar como legado a questão do trabalho, da qualificação profissional, que o desemprego que está aí já é muito grande e para qualquer pessoa, né, que tenha, digamos assim, a sua normalidade, entre aspas, né? Para a pessoa que tem algum grau de deficiência, ela é mais difícil. Então, a gente vai precisar trabalhar bastante nessa qualificação e eu quero deixar isso aí como legado. Secretário, eu queria lembrar de que o senador Romário também teve uma participação importante na área de ciência e tecnologia, através de um projeto para facilitar as importações de material científico, de modo que a gente precisa resgatar esse ponto e até estimular o senador a também ter um olhar para o lado da ciência e tecnologia. O secretário, se não é candidato, como ele acabou aí de dizer, né? Significa que ele tem 1 ano e 3 meses para o exercício do cargo de secretário. Isso é bastante tempo, quer dizer, não é um tempo curto. Acho que se tiver realmente projetos bastante focados, uma prioridade clara para os 2 braços da secretaria, eu acho que é possível deixar aí um legado importante, porque essa área de ciência e tecnologia no município do Rio de Janeiro
é uma área que tem ainda uma dívida, digamos, com a comunidade científica da cidade, que nós poderíamos chamar da cidade da ciência. Aqui tem o maior parque científico em uma cidade no estado do Rio de Janeiro. Nós podemos estimular a vinda de congressos científicos. Hoje não há grandes estímulos para isso. Organizar congresso científico significa atrair milhares de pessoas para a cidade do Rio de Janeiro, movimentando os hotéis, movimentando restaurantes, quer dizer, movimentando os centros culturais da cidade. O professor, está lançado o desafio. É isso aí. A cidade já tem essa vocação de grandes eventos. Vamos levar essa questão ao nosso prefeito. Aliás, os principais eventos que acontecem aqui na nossa cidade. Todo mundo quer vir para o Rio de Janeiro, mesmo ainda com a situação de segurança que está colocada, que precisa melhorar, mas a gente pode ser proativo nesse sentido. Pretendo promover uma reunião com a Academia Brasileira de Ciência e o nosso prefeito para que a gente tenha ações no sentido de trazer e atrair mais eventos científicos aqui para o Rio de Janeiro. Em relação ao mandato do senador, é isso mesmo, ele ajudou ainda como deputado essa questão da importação de utensílios tecnológicos, mas ele tem ajudado muito agora como senador na questão das doenças raras, inclusive ajudando a importar medicamentos que geralmente às vezes não podem, ter que se esbarrar com a questão da lei, e ele vem trabalhando com isso e vem ajudando bastante. Temos bastante vitória nesse setor. Secretário, a gente sabe que a pessoa com deficiência é aquela que é portadora de um impedimento, né, de natureza física, mental, ou intelectual ou sensorial que perdure, né? A gente tem um caso aqui bastante divulgado na imprensa, que é o caso dos policiais que tem um número excessivo de policiais que têm sido levados obviamente por depressão e outros transtornos ao suicídio. A Secretaria trabalha com esse tipo de tratamento ou não? Não, é mais uma questão porque voltada é uma questão aí psicológica. da saúde psicológica, da assistência social. Que é um transtorno que está durando muito tempo, né? Quer dizer, as pessoas hoje vivem com mais depressão, com mais ansiedade, bipolaridade, com toques e outros transtornos que estão se tornando permanentes, né? Infelizmente, é uma epidemia mundial, né? As pesquisas mostram aí que mais de 25 milhões de pessoas no mundo sofrem, têm ou terão algum tipo de distúrbio de ansiedade, de depressão, de toque, fruto aí de muita insegurança, né? O pessoal, inclusive, aqui no Rio de Janeiro já colocou que a questão da dificuldade da situação de violência com a crise econômica tem, inclusive, aumentado esses casos, não só nos policiais, que estão ali na ponta fazendo o combate ao crime, e precisa realmente ter cada vez mais ações no sentido de ajudá-los, de acolhê-los, de dar uma proteção. Eles precisam ter estofo, né, para poder aguentar a questão. Mas também o cidadão que vive com medo, né, de andar na rua, de saber se vai voltar ou se o filho volta ou não da escola. Isso tem gerado muitos distúrbios psicológicos, emocionais. Isso é uma questão ampla, que envolve uma ação aí de saúde, não só nossa, da cidade, do Estado e federal. Se não tiver essa união, a gente não consegue avançar. Tá, mas a Secretaria, especificamente, nesse momento, não trabalha essa questão? Não, esse não é o foco da Secretaria. Não é foco. Isso aí é a saúde e a assistência social. Isabel. Bom, eu quero reforçar o que o secretário já colocou. A gente está inaugurando mais um centro de referência na atenção à pessoa com deficiência e à pessoa autista. Não foi à toa que aquela área da cidade fica ali no Mato Alto, na Praça Seca. É uma área onde o número de pessoas com quadro de transtorno do espectro autista é muito alto. Então, a gente pretende ali ser um centro realmente de referência no cuidado, na atenção a essa pessoa com autismo. Então, é dizer que a gente está inaugurando mais esse espaço e que a cidade demanda, né? A população com TEA tem crescido muito. Então, o secretário vai poder inaugurar aí no mês que vem mais um centro de referência. Bom, quando as coisas estão erradas, a gente aqui critica. E quando estão certas, a gente tem a obrigação de falar também. A segurança do nosso Estado, por exemplo, já dá para sentir que está começando a melhorar. Isso realmente é muito bom. Os resultados confirmam com sentimento esse sentimento. O número de homicídios dolosos é o menor de quase 30 anos e mais de 750 vidas já foram poupadas em apenas 7 meses. Sem falar de mais de 5 mil armas que já foram apreendidas. É a maior apreensão de veículos roubados e está caindo muito mesmo a apreensão e veículos roubados. E o combate à corrupção, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar e tem muito jogo para virar.
Quanto ao governo do estado do Rio de Janeiro, trabalha sério, a gente aqui faz a diferença e acredita que as coisas podem melhorar ainda mais. Você tem que acreditar, é um projeto do governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos ao nosso último break comercial e voltamos com as considerações finais aqui do secretário Marcos San, do secretário municipal Marcos San, da pessoa com deficiência e tecnologia aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Até já. Bom, nós chegamos aqui ao último bloco, nós temos um tempo a cumprir aqui. Eu gostaria muito de agradecer aqui a presença do secretário Marçan, trazendo esse assunto que realmente eu tive um caso de família, com deficiência física. Eu sei como é que é esse problema muito delicado que nós passamos e principalmente com a tecnologia também, que é um assunto muito interessante para todos nós. E você que apenas em 3 meses você está à frente da secretaria, a gente só tem que desejar sucesso, você tem um ano aí pela frente aí para realizar vários projetos aí que você imagina e tocar com grande eficiência aí. E você tem aí 30 segundos para mandar um recado aí aos nossos telespectadores e agradecer mais uma vez a sua presença aqui e dar parabéns aí pelo seu sucesso aí à frente da secretaria. Obrigado, Leleco, obrigado, Lili, obrigado, professor Vanderlei, nosso ex-ministro de Ciência e Tecnologia, obrigado, Isabel, que ajuda bastante na equipe técnica, na mobilização, na qualificação que a nossa secretaria tem. E queria dizer isso, que na verdade eu acredito nesse processo de militância mesmo, né? Quando a gente não dá para ficar reclamando de falta só de recurso, tem que buscar o recurso, tem que otimizar o recurso. E é isso que a gente vem fazendo à frente da secretaria. E vou ficar muito feliz se a gente conseguir, ao final dessa jornada, fazer mais inclusão, né? E ouvir histórias como, por exemplo, a que a gente teve na Bienal do Livro e na Game XP, que foram 2 grandes eventos que nós fizemos aí uma inclusão, levamos o nosso público da pessoa com deficiência para poder participar desses eventos. Lá na Game XP, uma mãe me veio, que um garoto com TEA estava tentando falar comigo, eu não estava entendendo, e ela falou: secretário, você entendeu o que ele falou, tentou falar para você, falou para você? Eu falei: não, ele está dizendo o seguinte, que você ter trazido ele aqui, ter participado desse evento, você realizou o sonho da vida dele. Então, uma coisa tão simples que foi levar as pessoas, né, para aquele evento, incluir para nós simples, mas para elas foi um grande benefício, se sentiram úteis, se sentiram participantes e incluídas. Essa é a nossa missão à frente da secretaria. Muito bem, Lili. Leleco, bom, queria agradecer ao secretário, obrigado por estar aqui, foi um prazer entrevistá-lo. Queria agradecer também a Isabel Gimenez, que deu grandes esclarecimentos. Ela é coordenadora técnica da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Tecnologia. Queria agradecer também ao nosso ex-ministro, Vanderlei de Souza, pesquisador da UFRJ e membro da Academia Brasileira de Ciências. Foi um prazer ter o seu conhecimento aqui conosco essa noite. Obrigada. Queria agradecer também ao pessoal que está em casa até essa hora assistindo a gente. Beijo carinhoso, até a semana que vem. O programa agora está entrando um pouquinho mais cedo, hein? Entendeu? Então, fique ligado aí, nosso deles delas. Secretário, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença e pelas suas explicações, análises aqui à frente da sua secretaria aqui. E sucesso aí, mais uma vez. Obrigado, ok? Léo. Bom, então, como eu anunciei no começo do programa, agora a nossa homenagem no Baú do Chacrinha a esse fantástico cantor que nos deixou semana passada, esse portuguesinho maravilhoso, o nosso querido Roberto Leal. Que Deus tenha uma boa semana para todos, até o próximo domingo com deles e delas. Boa noite, Lili. Boa noite, Leleco. É isso aí. Boa noite. É isso aí. Como é que é? Não desista, insista, entendeu? É isso aí. Não vim para desistir. Não é capista, vim para é insistir. Isso? Não desista, insista. Roberto Leal no Baú do Chacrinha. Tchau, até o próximo domingo. Tchau. Deixa o fogo em seu olhão e ele leva brilhar. Siga seu corpo a dançar. Ninguém fez. Mas a Chia só quer bailar. Não
vai embora e vai me deixar. E todas as noites vou rodar e cada vez eu tô procurando. Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Deixa um deserto no meu coração. Quero te tocar e tirar o véu dos meus olhos e a luz do céu. Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Será que ela me quer? Divina ou é mulher? Uma mulher vou te procurar e nesse dia vou te encontrar. E cada vez eu vou te amar. Queria uma noite de alegria.